Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre intensificação pecuária, tá ok? Intensificação a pasto. Quero agradecer aqui o convite da Seagro, na pessoa do Marcelo Marcelino, que nos convidou aí para poder vir aqui discutir a respeito da intensificação pecuária, tá ok? Para quem não me conhece, meu nome é Átila Damasceno Martins, eu sou zootecnista, formado na Universidade Federal do Tocantins, tenho especialização em produção de ruminantes, mais especificamente em pecuária de corte, na bovinocultura de corte. Possuo mestrado em Ciências Animal Tropical também pela Universidade Federal do Tocantins e atualmente eu desenvolvo atividades na Embrapa. Eu sou técnico da Embrapa no projeto ABC Corte. É um projeto que tem parceria entre a JDM Consultoria Rural e a Conservação Internacional do Brasil, junto com a Embrapa, nos projetos de intensificação pecuária. Também desenvolvo atividades de consultoria, tá? Então, eu sou consultor técnico da JDM Consultoria Rural. A JDM é uma empresa que trabalha tanto com a parte de manejo pecuário, gestão de propriedades rurais. Trabalhamos com projetos de piscicultura, mas o nosso foco atualmente, nós temos aí mais de 90% das nossas atividades desenvolvida a intensificação pecuária, tá? A intensificação focada na produção de gado de corte, principalmente a pasto. Tá? Então, ainda sou professor no curso de agronomia, tá? Na instituição do Unitepac, e fico resido aqui na cidade de Araguaína. Tá, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que ele está sendo muito discutido. É um tema que ele tem uma proposta muito grande aí para os próximos anos de desenvolvimento da pecuária. E aí eu vou passar para vocês um pouco de como vai ser o roteiro da nossa apresentação. Primeiro eu vou fazer uma contextualização rápida de como é a bovinocultura no Brasil, tá? Falar um pouco do processo de degradação de pastagem e nós vamos imergir na parte da intensificação pecuária, falando a respeito da produtividade eficiente de capim, que a gente costuma dizer que é a lavoura de capim. Depois, nós vamos focar na parte de manejo intensivo de pastagens, focada nessa produção pecuária de gado a pasto, meus amigos. E aí depois eu vou apresentar para vocês os resultados produtivos e econômicos que nós temos alcançado dentro do projeto ABC Corte. Então, eu acho que vocês tenham paciência, mantenham-se aí na palestra, que vai ser, eu vou trazer aí alguns anos de experiência, algumas atividades que nós temos desenvolvido. Só para contextualizar, quem não conhece o projeto ABC, o projeto ABC é um projeto oriundo aí da Embrapa, tá? Desenvolvido pela Embrapa aqui na região de Palmas, tá? Então a Embrapa Aquicultura e Pesca tem desenvolvido essa atividade de intensificação pecuária. Atualmente são mais de 25 unidades de referência tecnológicas, então os dados que nós vamos apresentar para vocês são dados que foram contextualizados, foram testados e aprovados no campo, tá? Então são projetos que vêm acontecendo aí mais especificamente desde o ano de 2014 e nos últimos 4 anos tem tomado uma proporção enorme e uma ampliação gigantesca. Então, o que nós vamos discutir são as atividades que nós temos desenvolvido dentro desse projeto com intensificação pecuária, principalmente aqui na região do Tocantins. Então, pessoal, eu sempre gosto de começar a minha palestra, as minhas discussões em pecuária, informando e lembrando, né, que o boi ele tem uma adaptação fisiológica para comer capim. É um animal que, para conseguir produzir, ele vai se alimentar, em grande parte da sua dieta, por capim. Então, nós temos que ter na nossa consciência que, se nós queremos ter uma boa produtividade, seja de carne, seja de leite, se a gente quer ser eficiente, nós temos que fornecer
um alimento de qualidade para que esse animal tenha a eficiência e a oportunidade de absorver os nutrientes que estão contidos nessa alimentação. Então, é sempre importante a gente lembrar que é um animal que tem toda uma adaptação e todo um desenvolvimento para comer capim. Tá? Então, eu começo também lembrando que os projetos de intensificação, principalmente a agricultura de baixo carbono, têm ganhado destaque mundial, principalmente pela demanda que a humanidade tem de alimentação, mas principalmente, hoje em dia, a preocupação maior é em produzir alimento com quantidade, com qualidade e principalmente com respeito ao ambiente. E aí eu lembro para vocês do tratado do Acordo de Paris, né, que o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gás carbono, né? Então, os gases equivalentes ao CO2. Então, pessoal, principalmente a pecuária, né, ela tem uma proposta de redução de 81,6% das emissões de gás carbono lançados na atmosfera. Bem como, se a gente utilizar e se a gente fizer um apanhado dentro do Acordo de Paris que foi realizado com o governo federal, o somatório de eficiência de utilização dos recursos naturais, principalmente na mudança de utilização da terra, de florestas, os trabalhos em geral com a agropecuária e as outras atividades, a mitigação da emissão desses gases equivalentes, pessoal, chega em média aí em torno de 63,9% de redução, tá? E a pecuária, ela tem um destaque nesse contexto, tá? É uma atividade que, quer queira ou não, sofre muita pressão comercial e principalmente dos órgãos ambientais. Então, a gente precisa evoluir nesse processo de produção. E aí eu lembro para vocês, segundo o último censo realizado pelo IBGE, que o Brasil atualmente contém aí 221 milhões de cabeças de bovinos, tá? 90% desses animais que vão ser levados para o mercado de alimentação, eles são desenvolvidos, eles são criados única e exclusivamente a pasto, tá? E a maioria dos pastos que a gente tem no nosso país estão em um processo de degradação, tá? Então, hoje, o Brasil conta aí, segundo os dados do censo do IBGE de 2017, conta com 167 milhões de hectares de pastagem formada para abrigar esses animais, para alimentar esses animais, tá? E é comum a gente encontrar na literatura que mais de 50% dessas pastagens que são ofertadas para esses animais, elas encontram-se em algum processo de degradação, tá? E aí, pessoal, o futuro. Qual é o futuro para o Brasil? Para a gente conseguir bater essas metas de mitigação de emissão de CO2, a gente precisa aumentar a nossa eficiência produtiva, tá? E quando a gente fala em aumentar a eficiência produtiva, é justamente aumentar a nossa produtividade sem que haja necessidade de abertura de novas áreas. E para que a gente consiga bater essas metas, o Brasil ele necessita aumentar a produção de cereais em 50% e a produtividade de carne em 70%. Né? Lembrando que esses 167 milhões de hectares de pastagem que nós temos no nosso país apresentam baixa capacidade de suporte, ou seja, apresenta, digamos assim, uma baixa possibilidade de abrigar esses animais. Então, muitas vezes a gente precisa de áreas extensas para colocar um número menor de animal nessas áreas. E ainda, associado a isso, nós temos um baixo ganho de peso diário, ou seja, uma baixa conversão alimentar esses animais apresentam com essas pastagens que nós ofertamos. Lembra que a gente falou que o animal, o boi come capim?
para que a gente consiga aumentar essa capacidade de suporte, para que a gente consiga aumentar o ganho de peso desses animais, nós precisamos dar uma possibilidade que esse animal venha consumir um alimento de qualidade. Então, a intensificação pecuária, vocês vão ver logo mais à frente, que ela entra como uma ferramenta para melhorar a nossa capacidade de suporte. Claro que isso precisa passar por todo um processo de planejamento e execução. A gente consiga, de fato, caminhar num processo de intensificação, num processo de produção de carne eficiente. Tá? Então, quando a gente fala em baixo ganho de peso, estudos mostram que nós temos aí um ganho de peso nacional ao longo do ano de 290 gramas dia, que cada animal consegue produzir. E para que a gente consiga, pessoal, alcançar essas metas e essas perspectivas de redução de emissão de CO2, a gente precisa chegar numa produção de 500 gramas dia. Tá? Esses animais eles precisam ganhar peso em 500 gramas dia, na proporção de 500 gramas dia. Uma lotação animal por hectare ano de 1,3 UAR por hectare ano. Isso aí dá aproximadamente 5 cabeças, né, por alqueire. Mas, em contrapartida, a grande parte das nossas pastagens, a principal fonte de alimento que nós fornecemos para os nossos animais, eles encontram-se, igual vocês estão vendo nessa figura, né, em fase de degradação. Muitas vezes o pasto ele está localizado em áreas de baixa fertilidade de solo, que se a gente não fizer uma reposição de nutriente, dificilmente a gente vai conseguir mudar esse cenário. Tá? Então, para que a gente consiga bater essas metas, a gente precisa aumentar a nossa eficiência produtiva. E quando nós falamos em eficiência produtiva, a gente que trabalha com produção de animal a pasto, a gente tem que lembrar que o alimento do animal, o principal alimento é a pastagem. Tá ok? E aqui são os dados que mostram a média nacional, tá? De alguns índices ou técnicos que nós temos nos nossos animais em sistema convencional que é praticado. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para a taxa de natalidade, magia em torno de 60%. A lotação animal também, claro que os outros indicadores são de extrema importância, mas a lotação animal que nós temos trabalhado nesse tipo de sistema convencional, aquele sistema tradicionalista, é em torno de 0,9 animal por hectare. Tá? A gente chega a colocar em carcaça pouco mais de uma arroba por hectare ano. Então, pessoal, a gente precisa aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa eficiência. E quando nós começamos a trabalhar com sistemas tecnificados, as nossas taxas de produção melhoram. Por exemplo, a nossa lotação em média anual chega a 1,3, isso pode chegar até mais. Tá? Então, a gente está muito aquém ainda da nossa demanda e da nossa capacidade de produção. É possível produzir, sim. É possível produzir com eficiência, sim. E é possível produzir sem necessidade de que ocorra a abertura de novas áreas. Então, outro fator que eu chamo a atenção, que é muito importante, por exemplo, a idade de abate desses animais. Nos sistemas convencionais, tradicionalistas, trabalha-se em média 48 meses para poder abater um animal. Enquanto em sistema um pouco mais tecnificado, sistemas tecnificados que a gente vai discutir logo mais à frente, consegue-se abater animal com 30 meses. Já se fala em boi 777, né? Aquele boi de 21 meses para ser abatido. Isso são tecnologia, genética e manejo envolvido, pessoal. Nutrição, trabalhar com inteligência, tá? E é possível, mas a pergunta, né? Como aumentar os nossos índices produtivos? De fato, é muito fácil falar, né, que a gente precisa aumentar a nossa produtividade, que a gente precisa aumentar a nossa eficiência de produção, mas essa palestra nossa aqui vai focar em quais os principais pontos nós precisamos, nós técnicos e produtores,
temos que estar atentos para conseguir aumentar esses índices de produção, tá ok? Então, pessoal, eu chamo a atenção, mais uma vez, que a bovinocultura brasileira, tradicionalmente, ela se consolidou, né? Ela se estabeleceu em áreas de baixa fertilidade. Geralmente, nós praticamos aí uma cultura, uma atividade extrativista, ou seja, a gente só, é o famoso só vem a nós, né? A gente não faz reposição de nutriente, tá? Apesar de ser uma atividade relativamente segura, porém esse cenário tem mudado, né? Aqueles produtores que não conseguirem se ajustar ao sistema de produção, tendencialmente vão terminar vendendo suas propriedades, terminar saindo da atividade. Então, mas até então é uma atividade relativamente segura, porém ela tem trazido baixo retorno financeiro quando ela está situada e localizada nesse tipo de atividade tradicional, sem reposição de nutrientes, com baixa lotação animal, com baixa capacidade, principalmente baixa capacidade de suporte. Então, tem se tornado uma atividade não tão mais segura como era antigamente. E aqui, pessoal, é uma foto, inclusive até de um colega nosso, Edmilson do Rural Teams, é a média, é a imagem padrão de muitas das pastagens que nós temos na nossa região, principalmente a que eu conheço, ando muito aqui na região do Tocantins, principalmente essa região central de Araguaína, e principalmente a região do Bico do Papagaio, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. É muito comum esse tipo de cenário, nesse tipo de pasto que nós colocamos os nossos animais. E a gente precisa melhorar esse cenário, porque é uma figura até tradicional, tá? Uma figura que dá-se o processo de degradação, né? E que, se a gente não ficar atento, a tendência é que nós não consigamos nos manter no sistema produtivo. Então, quando a gente forma uma pastagem, né? Nesse caso aqui, uma pastagem, um exemplo aí do vizinho, né? Uma pastagem bem formada, com alto vigor de produção, né? E se a gente não faz reposição de nutrientes, não trabalha de forma inteligente, a gente começa a reduzir ao nosso potencial de produção e, consequentemente, a gente dá possibilidade para que ocorra o aparecimento, por exemplo, de plantas invasoras. A gente começa a reduzir a cobertura do solo. Hoje fala-se muito na qualidade de palhada, principalmente agricultor. A gente sabe que não dá para produzir sem palhada, principalmente nos solos fracos que nós temos no Tocantins. Então, são coisas que nós precisamos falar antes de pensar de trabalhar com intensificação. Eu já antecipo para vocês que a intensificação em si, só a intensificação, não vai resolver o problema do produtor. Primeiro, nós temos que ajustar a nossa capacidade de suporte da propriedade. Primeiro, precisa ajustar a capacidade de suporte, trabalhar bem essas pastagens para que a gente consiga aí ter uma máxima exploração com a intensificação. Tá? E vocês vão entender já daqui um pouco como é que funciona. Então, como se dá o processo, pessoal, de degradação da pastagem? Veja que a gente vai falar de intensificação pecuária, mas não tem como falar de intensificação se a gente não lembrar, se a gente não focar na parte de degradação de pastagem. O processo de degradação de pastagem, ele é um processo que é uma soma de vários fatores, uma soma de vários erros, e principalmente são erros básicos. Principalmente o que acontece? Excesso de lotação ou uma lotação que não se adequa à realidade daquela pastagem. Muitas vezes não se faz a correção do solo, muito menos adubação e muito menos focado na reposição de nutrientes. É comum utilizar pastagens, né, que não são adequadas àquela região, àquele clima.
Então, muitas vezes você coloca um pasto que você vê na televisão ou fica sabendo através de documentos que é um pasto que tem uma boa produção, mas muitas vezes a gente não recorda e não lembra ou esquece que esse pasto ele precisa de um cuidado, ele precisa de um preparo de solo, ele precisa de uma correção de solo, ele precisa de uma adubação de produção, ele precisa de uma reposição de nutrientes para que ele consiga mostrar o seu potencial produtivo. Tá? Outro fato comum também é a preparação do solo mal feito, a semeadura inadequada. É muito comum. A ausência de práticas conservacionistas. O que é isso, pessoal? Às vezes é muito comum não se utilizar, por exemplo, construção de terraços. O Tocantins é caracterizado por utilização ainda indiscriminada de fogo, né? Então é muito comum falar-se ainda em fogo para fazer manejo de pastagem, práticas extremamente inadequadas para a nossa realidade. Nós temos tecnologias suficientes que são capazes de suprir, de substituir esse tipo de prática. Tá? Outra coisa que é muito comum acontecer é fazer um bom preparo de solo, fazer um bom planejamento, porém, na hora de fazer a aquisição de semente, trabalhar com sementes de baixa qualidade, que muitas vezes nem certificação essa semente tem. E isso prejudica a nossa resposta. Então, notem que quando a gente vai falar em intensificação pecuária, o nosso foco principal, claro que é o animal, mas nós temos que lembrar que esse animal, aquela figura que eu mostrei para vocês, o boi come capim. Então, nós temos que pensar que se o boi come capim, o principal fonte de alimento dele é a pastagem, é aquela forragem, nós temos que trazer um alimento de qualidade. E a gente só vai conseguir fazer isso se fizermos aí com eficiência todo o beabá, né? Eu costumo dizer assim, fazer bem o arroz com feijão. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e saber disso nos possibilita a não cometer esses erros que vão nos levar aí ao processo de degradação e depois ter que gastar mais dinheiro aí para conseguir recuperar esses erros, esse somatório de erro que a gente vai causando ao longo do tempo. Tá? Então, eu trago aqui como reflexão, qual é a solução para as nossas demandas? A solução estaria aí na abertura de novas áreas. O que deve ser feito para aumentar esses índices produtivos? E aí a principal pergunta também, não que as outras não sejam importantes, mas estamos explorando o potencial máximo das nossas forrageiras? Então, pessoal, isso é só para reflexão, e aí a gente vai começar a discutir, vocês vão entender o porquê dessas reflexões. Primeiro de tudo, quando a gente fala em intensificação pecuária, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar com uma lavoura de capim, trazer um capim de qualidade, trazer todo o processo de produção, para que esse capim, essa planta que nós vamos estabelecer na área, ela consiga trazer o seu potencial produtivo. Tá? Então, provavelmente aí quem é agricultor vai entender de forma mais exata do que eu estou falando. Então, porque o agricultor ele sabe que se ele não fizer a correção do solo bem feito, se ele não seguir os tratos culturais que aquela lavoura que ele está trabalhando necessita, dificilmente ele vai ter rendimento financeiro, dificilmente ao final das contas ele vai conseguir pagar os custos de implantação e conseguir sobreviver daquela atividade. Já na pecuária, por ser um ciclo mais longo, muitas vezes o pecuarista deixa-se levar e começa a se enganar achando que está tendo uma boa produção. Então, quando nós falarmos em intensificação pecuária, eu quero que vocês lembrem que nós vamos ter que produzir uma lavoura de capim. Tá? Então, pessoal, para que a gente faça uma produção de uma lavoura de capim, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que existem os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a planta
necessita em uma proporção maior para conseguir absorver aquilo do solo, conseguir produzir. E existem os micronutrientes, que, apesar de ela necessitar em uma proporção menor, ela precisa deles para conseguir completar o seu potencial de produção. Então, muitas vezes, quando o técnico chega na propriedade, por exemplo, e te pede uma análise de solo completa, que às vezes é um pouco mais cara que, por exemplo, que uma análise não tão completa, que a gente geralmente tem muito produtor que só quer fazer só os macronutrientes, para intensificação pecuária não adianta. Essa economia, essa suposta economia que você faz em uma análise de solo, vai te tomar no sistema de produção depois. Então, conhecer o perfil do solo é de extrema importância, porque o balanço desses nutrientes, o equilíbrio desses nutrientes é que vai proporcionar uma boa produção e trazer aí uma lavoura de capim na qual nós precisamos para ofertar para esses animais, tá? E aqui é só uma figura representativa que, tanto para a forragem, tanto para a produção de capim, quanto para a produção de carne, nós temos que lembrar que existe a lei dos mínimos. Talvez para quem é produtor rural nunca ouviu falar nessa lei, mas quem é técnico sabe muito bem disso, que aquele nutriente que é limitante na minha atividade, ele vai tomar a minha resposta produtiva. Então, não adianta eu fazer uma reposição de nutrientes e esquecer de um, porque ele vai... essa imagem representa muito bem. O meu vasilhame, né, o meu pote só vai encher até o ponto no qual eu consiga fazer a estrutura para que ele consiga ser cheio. Então, se ocorrer alguma falha, vai tomar a minha produtividade. Isso reflete diretamente na minha resposta financeira. Tá? Então, lembrar que a calagem ela sempre tem que ser feita mediante a análise de solo bem feita, com a coleta e amostragem de solo bem realizada. Isso é de extrema importância. Então, precisa ser feita uma calagem. Para sistemas de intensificação, é comum trabalhar aí com a saturação de bases, tá? Então, elevar essa saturação de base até 75%, em alguns casos até 80%. Vai ter algumas divergências, né, a respeito de elevar a saturação de base, sempre vai ter. Alguns pesquisadores defendem uma linha de raciocínio, outros pesquisadores defendem que precisa ser elevada essa CTC, né, essa saturação de base precisa ser elevada num patamar um pouco mais alto para que tenha a eficiência de absorção de nutrientes, porque você vai fazer uma adubação de produção com foco. Então, quanto mais bem trabalhado o meu solo, quanto melhor a estabilidade da minha saturação de base, teoricamente, a capacidade de absorção daquele nutriente que eu colocar no solo vou dar maior capacidade para que a planta consiga absorver aquele nutriente no solo e eu deixe de ter percas ou porque a chuva vai levar ou porque vai evaporar. A gente tem que ter em mente isso aí, tá? Então, geralmente em pastagens convencional, dependendo do tipo de pasto que você coloca lá, dependendo do tipo de capim que você vai trabalhar, ele já varia aí de 30% a 60% essa saturação de base, tá? E aí, pessoal, essa saturação ela pode ser feita na incorporação. O calcário, quando a gente vai fazer uma reforma de pastagem ou vai fazer uma implantação de pastagem, que é possível fazer a gradagem, é importante fazer a incorporação desse calcário. Principalmente, ele vai corrigir a camada superficial de 20 centímetros, que é aquela camada que a gente tem para trabalhar, em que a grade do trator consegue revolver. Existem alguns, dependendo do disco que se utiliza, ele consegue aprofundar mais, dependendo da característica do solo, mas, de forma geral, a calagem ela corrige aí
camada de 0 a 20, se você tiver como corrigir de 20 a 40, também é possível fazer isso com incorporação, tá? O gesso, ele tem também o seu papel, então, quando a gente fala em intensificação, trabalhar gessagem também se torna indispensável, porque ele vai, além de fornecer óxido de cálcio e enxofre para o solo, para que a planta consiga ter a sua produtividade, ele vai ter o papel de neutralizar alumínio. Alumínio é um componente tóxico, tá, que nós temos, ele faz mal para a planta, ele faz mal para o capim, ele impede com que o capim consiga aprofundar a raiz. Então, é importante que a gente faça uma boa gessagem de acordo com a recomendação de solo, nunca esqueçam disso. Correção de solo precisa ser feito mediante a análise de solo, que ela vai te dar a realidade que tem naquele solo que você vai trabalhar. E para que ela consiga te dar a verdadeira quantidade de nutriente, né, eu sempre gosto de dizer assim, é como quando a gente vai ao médico e ele te pede um exame de sangue. Ele precisa entender como está seu organismo. No solo, quando o técnico te pede uma análise de solo, ele precisa entender como está o seu solo para conseguir tomar qualquer decisão de produção. Tá? Então, correção de solo, elas precisa ser feita através da análise de solo, e essa coleta de solo ela tem que ser bem feita com critério. Não adianta ir lá no pasto e fazer um buraco de 0 a 20, um de 20 a 40, só um ponto, e achar que está representando aquela área. Isso precisa ser feito de forma criteriosa, de forma profissional, tá? Ao mesmo tempo que a recomendação de correção e adubação ela precisa ser de forma profissional. Não dá para trabalhar com a média da região, com o que o meu vizinho fez. Tá? Tem que ser a amostra da sua propriedade, do teu solo, com a demanda personalizada da tua propriedade. E aí, pessoal, o gesso ele tem essa capacidade de corrigir as camadas mais profundas, de 20 a 40 e de 40 a 60, principalmente, onde ele vai dar a possibilidade para que as raízes consigam aprofundar no perfil do solo e dar maiores condições da planta buscar nutriente, maior condição da planta buscar umidade. Isso é de extrema relevância e extrema importância para as atividades de intensificação pecuária. Aqui é só alguns trabalhos científicos que mostram a utilização do gesso, o benefício do gesso no solo para a planta, né? Então, à medida que, em verde aqui, ó, vocês vão ver tratamentos com gesso, o percentual de raiz que é encontrada na profundidade do solo, né? Representando, ó, que com o gesso é possível ter um maior volume de raiz nas camadas mais profundas do solo. Isso é de extrema importância, porque uma planta que apresenta esse componente de raiz, essa quantidade de raiz e essa profundidade de raiz, por exemplo, ela tem maior adaptação a um veranico, ao período seco. Então, ela vai passar mais tempo verde, ela vai passar mais tempo, ela vai ter maior área para conseguir absorver nutriente. Então, muitas vezes, negligenciar o gesso, deixar de aplicar gesso na tua propriedade, muitas vezes você vai limitar a tua capacidade de produção dessa tua lavoura de capim, tá? E aqui, pessoal, é uma imagem que mostra que não adianta fazermos uma lavoura de capim e não colhermos essa lavoura de capim com eficiência, tá? Então, quando a gente fala que o boi come capim, eu estou pensando em produzir alimento, mas que eu tenha uma eficiência de colheita desse capim. Diferentemente da agricultura, que quando você planta uma soja e um milho, vai lá uma plantadeira, vai lá uma colhedeira colher aquele grão, a nossa colhedeira na pecuária intensiva, a gente costuma brincar assim, que a nossa colhedeira ela tem 4 patas, né? Tem 4 pés. É o boi, é o bovino que vai lá fazer a colheita do que eu produzi.
e depois vai transformar isso em músculo e transformar isso em carne. Então, para produzir, se a gente vai produzir capim, tem que estar bem ajustado a produção de capim e a nossa eficiência de colheita desse capim dada pela lotação animal, tá? E aqui, pessoal, para que a gente fale de intensificação pecuária, a gente tem que entender a planta, tá? Eu não vou focar aqui em cada componente especificamente, tá? Mas de forma bem generalizada, toda planta, todo o capim que a gente coloca na área, que a gente vai trabalhar, que nós vamos trabalhar, nós temos que ter consciência que ele tem folhas que estão crescendo e ela tem uma atividade de produção que vai auxiliar ali no crescimento dessa planta. Então, a gente chama de folha-fonte. Tá? Nós temos as folhas que estão nascendo. Então, a gente chama de folha-dreno, ou seja, ela não consegue produzir alimento para a planta. Ela vai ter uma demanda de nutriente, a planta precisa nutrir, porque ela está em desenvolvimento. E nós temos aquelas folhas que são as mais velhas, que elas já fizeram os trabalhos, que ela já fez o trabalho dela e ela vai começar a morrer. Então, isso é muito importante a gente entender. Outro componente importante na planta chama-se meristema apical. Daqui um pouco eu vou explicar o que é, mas quando o teu técnico fala em manejo de pastagem, ele está lembrando, ele sabe desses componentes. Então, o meu papel aqui não é esmiuçar para você, produtor rural, cada ponto, a importância de cada. Eu só quero que você entenda que quando nós falamos em manejo de pastagem, é porque a gente tem esse conhecimento do que são folhas que são produtivas e do que são folhas que têm uma demanda aí ainda para ser nutrida e ter uma efetividade, para ter uma utilização e auxiliar essa planta a crescer no futuro, tá? Outro componente importante é o meristema, que daqui um pouco eu vou explicar, mas o meristema apical, para que vocês entendam, o meristema apical é como se ele fosse, eu costumo brincar assim, que ele costuma ser o cérebro da planta, ele que manda, ele, dependendo da situação que ocorre no manejo, ele vai ter adaptações para que ocorra maior produção de folha, ele vai ter adaptações para fazer com que a planta reduza a quantidade de raiz a ser lançada no solo, para conseguir manter a sobrevivência daquela planta, tá? E aí, com isso tudo, depois de uma planta estabelecida, ela tem a famosa gema axilar. O que são essas gemas? São as novas plantas que vão nascer, oriundas, né, vindas daquela primeira semente que você jogou no chão. Depois que é estabilizado, que a planta começa a gente chama de plântula, ela se estabelece naquela área que você colocou aquela semente, ela tem a possibilidade de dar origem a novas plantas. Então, isso tudo, se a gente não tiver conhecimento de manejo, a gente prejudica essa dinâmica, né? A gente prejudica essa dança da planta para que ela consiga ter a sua produção. Tá? Então, sempre é importante a gente lembrar que quando a gente fala em manejo de plantas, que a gente entende a planta, a gente tem determinados componentes que eles estão distribuídos em determinada altura da planta. Então, quando o técnico vai na sua propriedade, ou quando o técnico propõe fazer um manejo de altura de entrada dos animais e de saída dos animais, ele está pensando nesses componentes, porque dependendo do grau de manejo, se eu errar o manejo, eu atrapalho a estrutura desses componentes na planta. Tá? Então, aqui é só uma imagem para mostrar para vocês na planta o que o meristema faz. Tá? Então, é um componente, né, o cérebro da planta, que ele é responsável para indicar para a planta quando ela precisa mandar raiz para o solo, quando ela precisa lançar folha, quando ela pode lançar um novo perfilho e aumentar aquele diâmetro de touceira, né? Aumentar aquele volume daquela touceira, digamos assim, daquela moita, para que
o animal consiga depois vir consumir. Então, dependendo do tipo de manejo, se eu não respeitar, eu posso prejudicar esse componente que é tão importante na planta. E uma vez que a gente prejudique esse componente, né, que a gente venha, por exemplo, a matar esse componente, essa planta ela vai morrer. E aí começa o processo de degradação, aquele processo em que antes, quando eu coloquei aquele pasto, ele tinha uma capacidade de aguentar uma quantidade boa de animais e ao longo dos anos eu vou errando o manejo e aquela quantidade de animais que eu colocava no início já não é mais possível ser colocada naquela área. Chegando ao ponto em que eu tenha que fazer uma nova implantação de pastagem ou muitas vezes abandonar aquela área e partir para uma área nova, que é muito comum acontecer na nossa região. Então, isso aqui é só um gráfico, tá? A gente chama de organograma, é um gráfico que ele mostra que, dependendo do tipo de situação, dependendo do tipo de manejo que nós fazemos, por exemplo, se a gente deixa o gado rapar, o que a gente fala de deixa rapar aquele pasto, eu vou trazer prejuízos de estrutura na planta. Vou, por exemplo, atrasar aquele rebrote da planta. Então, isso tudo, pessoal, que eu estou falando para vocês, já foi estudado, já foi mapeado, e todo técnico que trabalha com o manejo de pastagem, ele precisa ter isso aqui em mente, tá? Então, que existem vários fatores que podem influenciar na minha produção, na minha lavoura de capim, tá? E aqui é só mostrando que toda planta, né, toda pastagem, ela tem uma gema, que ela vai dar origem a um novo capim. Ela tem o entrinó e o nó, tá? O que a gente chama de talo. E ela tem uma bainha e uma folha. Quando a gente fala em manejo de pastagem, principalmente focada na intensificação, eu quero que minha planta vá produzir mais folha. Por quê? Dentro de uma planta, na estrutura de uma planta, o que é mais nutritivo para o animal é folha, tá? Então, só para que a gente tenha consciência, a planta, para que ela consiga fazer produção, para que ela consiga crescer e se desenvolver, ela precisa fazer um processo que a gente chama de fotossíntese, que é pegar a energia da luz, então ela pega aquela energia que vem do sol, ela faz essa energia se transformar em nutriente, digamos assim, a grosso modo, ela se transforma num processo em qual ela vai auxiliar no desenvolvimento da planta, mas para que ela consiga auxiliar nesse desenvolvimento, a gente precisa ter ali um solo bem corrigido, bem adubado, para poder potencializar esse processo de crescimento da planta. Tá? E são fatores que eles sofrem alterações climáticas e ela tende a sofrer devido às variações climáticas, elas são alteradas. Mas nós temos que lembrar que quando a gente fala em nutrir o animal, em dar alimentação de qualidade para o animal, existe uma faixa de pastejo ótimo. Tá? Então, eu nem posso colocar o animal em um período em que a planta está muito jovem, né, que ela está se desenvolvendo, e nem posso colocar depois que ela já está passada. Por quê? O valor nutricional, né, a resposta em que o animal vai conseguir comer e transformar aquilo em carne, ela é prejudicada com o tempo. Se eu passar demais, o valor nutricional dessa planta vai reduzir e o animal não vai conseguir resposta. Se eu colocar o animal em um período muito cedo, antes que essa planta chegue no ótimo, a gente vai também ter prejuízo na produção. Tá? Então, porque eu vou ter que colocar uma quantidade, digamos assim, bem a grosso modo, tá? A gente vai ter que colocar uma quantidade bem reduzida de animal na área para conseguir fazer com que ele consuma sem estragar a planta. Então, esse gráfico mostra
um balanço, basicamente, do que é a fotossíntese, a respiração. Tá? Não vou entrar em muito detalhe, vou pedir a licença para vocês para passar, mas é só para mostrar que talvez vocês já tenham escutado falar na capacidade de pastejo ótimo, na interceptação luminosa, ou seja, na qualidade em que esse capim vai estar, porque é um somatório e diferença de o quanto a planta consegue absorver e produzir, tá? Capim, produzir massa, o quanto ela consegue respirar e o quanto ela vai morrer ao longo do tempo. Existe uma faixa ótima que a gente chama de processos fisiológicos, no qual vai dar a possibilidade do animal se alimentar daquela planta e conseguir ter um alimento de qualidade, tá? E esse gráfico, quando a gente fala em manejo de altura, a gente está pensando justamente na qualidade dessa forragem associada a todos esses componentes aqui que a planta passa, tá? Então, ao longo do tempo, existe uma taxa de processo e uma curva ótima para que a gente consiga colocar o animal, que é determinado pela altura. Então, dependendo do tipo de situação, se nós errarmos o manejo, a gente vai ter aí diferenças de produção. Quando eu penso num acúmulo de folha, que é o que eu preciso na planta, para que o animal consiga engordar de forma rápida, consiga produzir peso de forma acelerada, eu tenho que pensar em produzir folha, tá? E ela está diretamente ligada nessa capacidade em que a planta tem de absorver luz e transformar essa luz em fonte de energia para que ela consiga se desenvolver, tá? E é isso tudo, pessoal, é só para dizer para vocês que existe, assim como na lavoura, existe um ponto ideal de colheita. Que dependendo da situação, se eu coloco o animal demais fora do meu ponto de colheita, eu vou causar um super pastejo, ou seja, eu vou rapar aquele capim, aquela pastagem. Se eu coloco o animal numa quantidade menor do que a minha capacidade que eu consegui produzir naquela minha lavoura de capim, eu vou ter um subpastejo, ou seja, eu vou ter perca de folha do que eu produzia, eu vou ter uma baixa eficiência de produção, porque eu estou perdendo aquilo, deixando a minha planta sem ser colhida, deixando de transformar essa planta em carne. E o que a gente precisa é chegar justamente ao ponto de fazer uma colheita ótima, um nível correto para que a gente não prejudique a planta, consequentemente a gente não prejudique o solo e a gente não chegue a prejudicar a produção animal, né? Aquela capacidade que aquele animal vai ter de produzir carne, ou se o meu foco é produzir leite, daquele animal produzir leite. E aí nós temos que lembrar também que, ao longo do ano, principalmente na nossa região, nós temos as estações de chuva, que a gente conhece aqui como inverno, né? Mas é a estação chuvosa, e nós temos a estação seca, onde a gente tem variações de produção de alimento para o animal. O animal, no período de chuva, a produção de capim ele é alto. Então, geralmente, nós temos um cenário em que nós vamos ter uma grande produção de alimento, mas nós vamos ter um cenário em que a gente vai ter uma redução na produção de alimento. E a gente tem que saber, nós temos que saber disso para conseguir ajustar, porque o animal ele tem uma exigência na quantidade de alimento que ele precisa ao decorrer do ano. Ao longo do ano, dependendo do peso, dependendo da idade que ele está, ele tem uma necessidade de uma quantidade de pasto para que a gente consiga ter a produção. Então, eu preciso ofertar, garantir a produção de alimento, entregar o alimento para que ele tenha possibilidade de
colher e transformar aquilo ou em carne ou em leite. Tá? E aí a pergunta básica: como manejar a pastagem? Então, pessoal, como vocês já viram, manejar a pastagem, ela tem uma série de fatores envolvidos. E para que a gente consiga manejar uma pastagem, nós temos que entender que passa por um processo de planejamento e objetivo. Qual é o meu planejamento para essa área? Qual é o objetivo que eu preciso chegar para conseguir trabalhar? Em cima disso, nós vamos adotar uma estratégia de manejo. Cada espécie forrageira que se trabalha, ela tem uma particularidade. E essa particularidade basicamente são a altura de pastejo, ou seja, a altura que eu vou colocar o animal e a altura que eu vou retirar esse animal, a velocidade que essa planta tem de se rebrotar, ou seja, a velocidade que ela tem para que eu consiga colocar de novo os animais naquela área. Ela precisa de um período de descanso, ou seja, eu retirei os animais da área na altura certa, ela vai passar por um tempo para conseguir fazer a produção. E ela tem uma capacidade de responder aquele nutriente que eu coloco no solo. Então, dependendo do tipo de espécie forrageira que eu estou trabalhando, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma braquiária, o braquiarão, ele vai ter um tempo e ele vai ter uma altura de pastejo que eu vou ter que colocar os animais, jázinho eu vou discutir isso com vocês. Ele vai ter um tempo necessário que ele vai precisar ficar sem animal para que ele consiga, ou esse braquiário consiga produzir folhas novamente, e ele vai ter uma capacidade de absorver os nutrientes no solo, ele vai ter uma demanda de nutrientes no solo, diferente, por exemplo, de um mombaça. Então, o mombaça geralmente ele produz mais folha de forma mais rápida, tá? Quando a gente fala produz mais folha, numa forma mais rápida, numa velocidade de crescimento mais rápida, quando comparado com o braquiarão. Claro que isso em situação em que o mombaça vai encontrar um solo com as características que ele precisa. Se o solo não estiver na característica que ele precisa, dificilmente ele vai conseguir apresentar e devolver para o produtor aquela velocidade de crescimento, aquela estabilização da área que a gente espera. Então, para que a gente consiga ter uma expressão de produção, para que a gente garanta que aquele mombaça vá ter uma boa produtividade, eu tenho que lembrar que eu preciso fazer uma reposição de nutriente, eu preciso corrigir o solo e fazer uma reposição de nutriente. Então, são fatores que a gente precisa estar atento. Tá? Então, o pastejo ele pode ser caracterizado como um super pastejo, ou seja, nessa figura aqui eu tenho uma planta que ela está no ponto ideal de pastejo, né, de colocar os animais para se alimentar, e aí eu perdi o timing, eu perdi a hora de tirar esses animais, e aí eu coloco uma lotação na qual não poderia ser colocada naquela área, e aí o animal ele consome mais do que eu esperava, ele consome mais folha do que eu esperava, baixa demais o meu capim, aquele processo que a gente chama de rapar. E aí isso traz alguns efeitos, alguns problemas para que a gente consiga manejar a pastagem. Por exemplo, se a gente chegar num ponto desse aqui, a gente vai ter uma necessidade de um maior período para que a planta consiga chegar de novo no ponto de pastejo. Aí vai ter uma queima de graxa, que é a queima de graxa. O consumo da raiz. A raiz é uma das fontes de energia da planta. Se tiver algum desbalanço, né, se não respeitar o equilíbrio de folha, ocorre aí uma redução considerável de raiz, que é considerada a reserva da planta. Então, se eu vou ter um consumo de raiz, eu errei no meu manejo, o volume de raiz diminuiu, a planta vai ficar prejudicada na hora de absorver nutriente. Fica susceptível à erosão, ou seja, eu dou mais possibilidade para que ocorra erosão, porque o meu solo vai ficar mais tempo descoberto. Né? Vai ter processo de perca de nutriente através de carreamento de água.
a água pode levar esse nutriente, por exemplo, a ureia, que é um adubo caro, né, que a gente trabalha. Se errarmos no manejo, muitas vezes a enxurrada pode levar essa ureia tanto carreando quanto levando aí para a camada mais profunda do solo, tá? E isso leva a uma queda de produção da planta. E pode levar a aparecer plantas daninhas também na área, as famosas invasoras. Num processo de subpastejo, eu não tenho aquela eficiência de produção, porque eu estou trabalhando com uma quantidade menor do que aquela suportaria de animais. Então, a planta também fica prejudicada, porque pode acontecer dela precisar alongar talo, né, aumentar talo para dar a possibilidade de entrar a luz naquela área, naquela região, para que as folhas consigam trabalhar. Isso leva a alongamento de como que a gente fala, alongamento de talo. Alongou talo, vai prejudicar o pastejo dos meus animais. Quando isso acontece, eu tenho uma menor eficiência de utilização do pasto. E quando a gente fala em eficiência de utilização, a gente está lembrando principalmente da questão lucrativa. Tem um aumento de sombreamento, um entorceiramento, porque fica aquela torceirona que a gente chama de macega, né? Aquela quantidade de folhas mortas, aquele entorceiramento que a gente chama aquela macega, né? Dá a possibilidade para aparecer pragas e doenças, tá? Então, é um processo que é muito indesejável também. Então, o ideal é que nós façamos um pastejo ótimo, que a gente dê a possibilidade de chegar num equilíbrio, onde eu não vou limitar a minha produção, por exemplo, por usar a graxa, usar a raiz da planta. Eu vou dar possibilidade com área de folha suficiente para que depois do corte aquela planta consiga crescer de novo. Com isso, quando a gente trabalha com pastejo ótimo, nós temos uma maior eficiência de utilização do pasto, ou seja, eu consigo trabalhar com a carga certa de animal e trazer possibilidade que aquele animal ganhe peso. Eu consigo dar boas condições de rebrote. A planta não vai precisar de um tempo tão longo para conseguir rebrotar. Eu vou ter uma baixa proporção de solo descoberto, então eu reduzo o risco de erosão na minha área. Eu vou ter mais raízes estabelecidas também, que isso, além de ajudar a não ter processos de erosão na área, eu vou ter aí uma maior camada de área com raiz para que eu consiga ter uma eficiência de utilização do adubo. Adubo é dinheiro, pessoal, e é dinheiro que eu coloco no solo. Então, dentro de um processo de intensificação, eu tenho que lembrar que nós trabalhamos processos econômicos e tem um investimento dentro dessas áreas. Eu consigo ter uma dieta mais equilibrada do animal, eu consigo dar uma possibilidade, eu consigo, por exemplo, calcular e planejar quantos animais eu vou colocar na área dada a essas condições, o quanto eu coloco de adubo para poder ter uma produção e colocar a quantidade de animal que eu espero. Então, isso é muito importante dentro do manejo de intensificação. E aí nós temos que lembrar os métodos de pastejo. Cada pastejo tem a sua particularidade. Então, o mais comum no sistema convencional é trabalhar com pastejo contínuo, com carga fixa. Então, quando eu tenho uma carga fixa de animal que vai ser trabalhada naquela área, num pastejo contínuo, eu vou sempre ter aquelas situações de super pastejo e onde tem uma alta exploração da planta e começa a causar problemas na área, como eu vou ter também áreas de subpastejo. Então, eu vou ter dentro de uma área de pasto, eu vou ter locais onde vai ter zonas baixas de capim e outras áreas que vai ter capim muito alto. Isso é prejudicial, é perder dinheiro também. Existe um método de pastejo que chama pastejo em faixa, onde eu coloco os animais, limito a área que ele vai pastejar e vou mudando essas áreas ao longo do tempo.
Isso é como se fosse quase um sistema do famoso piquetinho, sistema rotacionado. Existe pastejo contínuo com carga variável, ou seja, chega um momento do ano que eu coloco uma quantidade de cabeças de animal e aí eu acompanho na produção de capim como é que está essa dinâmica do capim, se está tendo sobrepastejo, superpastejo, e eu começo a acompanhar o que é produzido de capim e eu vou ajustando a minha lotação de acordo a disponibilidade de comida de boia que eu tenho nesse pasto. Tá? Outra forma de pastejo que nós temos, pastejo alternado, que em alguns locais também chama de pastejo diferido, mas existe aí algumas diferenças conceituais de pastejo diferido e alternado. Geralmente o diferido é quando eu faço um isolamento de uma determinada área para utilizar ela na seca, e o pastejo alternado eu respeito o tempo de descanso de uma área, então eu trabalho com a quantidade de animais em uma área. Eu tenho, por exemplo, uma área A. Quando chega a hora de tirar na altura certa que eu determinei de retirar os animais, eu levo para a área B e dou descanso na área A. E aí eu fico alternando esses dois pastos. Também é uma forma de se trabalhar. E aí, com esse tipo de lotação, pessoal, existe determinados tipos de recomendação de altura. Por exemplo, o capim-marandu, em uma recomendação para lotação contínua, trabalha-se aí numa variação de altura de 20 a 40 centímetros. O que determina essa altura de 20 ou de 40? Se eu vou fazer reposição de nutriente ou não, se eu vou adubar ou não. Se eu não vou adubar, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que deixar perder capim, porque eu não posso pressionar, não posso. É melhor deixar sobrar um pouco de capim do que rapar, de fato, aquela área. Tá? Por exemplo, o piatã. Então, isso depende muito da estratégia da propriedade. O piatã, ele tem uma amplitude. Se eu for fazer reposição contínua, eu vou fazer uma reposição de nutriente ao longo do tempo, eu posso trabalhar com uma altura de saída de 15 centímetros. Ou de entrada, depende da forma de trabalhar, mas geralmente trabalho com entrada de 30 e saída de 15. Se eu não for fazer isso, não vou, posso aumentar um pouco a altura de entrada e a altura de saída, mas eu vou tomar ali a minha resposta de produção animal. Tá? E aí nós temos o famoso piquete rotacionado, o famoso piquetinho, que nada mais é do que você ter uma área determinada de pasto e você faz várias divisões de pasto para dar essas condições e melhor eficiência de colheita das minhas colhedeiras de 4x4. Então, dentro do pastejo rotacionado, ao longo do tempo, eu vou manejando de acordo com a altura, eu vou retirando esses animais e passando por os próximos pastos. Tá? Então, essa é uma imagem representativa para que a gente consiga entender, dentro do manejo intensivo de pastagem, o porquê que isso é importante. Tá? E recomendação para pastejo rotacionado. Por exemplo, capim mombaça. Pastejo, pré-pastejo, altura de entrada ou pré-pastejo. Geralmente, tá? Isso varia de região para região, mas geralmente na literatura encontra-se falar que a altura de pré-pastejo do capim mombaça é 90 centímetros e retirada dos animais com 40 a 50 centímetros. Para a região do Tocantins, principalmente na região norte, onde eu tenho conhecimento, quando a gente vai se trabalhar com adubações intensivas, que daqui a um pouco a gente vai discutir a respeito disso, se nós trabalharmos com adubação intensiva, vocês vão ver, é comum se colocar um animal com 90 centímetros de altura, esse capim já passou, ele já deu talho, ele já está começando a morrer, ele já ficou um capim duro, o animal já tem prejuízo na hora de fazer a sua produção. Então, geralmente, aqui para a região, temos trabalhado em torno de 80, se for uma adubação em um período do ano que está boa a chuva junto com a luminosidade, pode chegar até 60, 65 centímetros de altura. A entrada desses animais vai ser o ponto ótimo. Então, isso é muito variável,
depende muito. O que eu estou trazendo aqui para vocês são números que a gente costuma dizer assim, que eles nos dão um direcionamento, mas não quer dizer que ele tem que ser dessa forma. Vai depender da sua estratégia de trabalho, vai depender da expertise do técnico que está lhe atendendo ou do seu conhecimento na tua área, na tua produtividade, na tua propriedade. Tá? O capim-piatã também tem um número de pré-pastejo de 35 centímetros e pós-pastejo de saída com 15 a 20 centímetros. Então, a altura de entrada com 35 e de saída de 15 a 20 centímetros. Já cheguei, por exemplo, a trabalhar com a altura de entrada do piatã sem muitas adubações, trabalhar com 40 centímetros. Tem dados técnicos da região, artigos estudados e trabalhados que comprovam que isso não traz prejuízo para o capim-piatã. Então, a gente consegue, dependendo da região, fazer alterações, mas esses números eles nos dão valores de referência para que a gente consiga trabalhar. Tá? E aí, passado toda essa parte de conhecimento, a gente começa a pensar na adubação. Por quê? A adubação, meus amigos, ela nem sempre o que eu coloco, que eu jogo naquela área, de fato a planta vai conseguir absorver. Existe todo um processo que está envolvido de perca de nutriente, de forma de eficiência, de como é que eu faço essa adubação, de como eu coloco esses animais. Então, é uma coisa que precisa ter conhecimento e isso você adquire ao longo do tempo com os trabalhos de intensificação. Isso se torna mais visível quando a gente começa a trabalhar. Mas, de fato, quando a gente vai fazer a adubação de pastagem, nós temos que lembrar que eu quero fazer uma lavoura de capim e que eu tenho que colocar de forma eficiente aquele nutriente que eu vá garantir com que ele vá ser absorvido. Por quê? Se eu não for eficiente na quantidade de colocar demais, eu vou perder dinheiro. E se eu colocar de menos, também vou perder dinheiro e não vou ter aquela resposta que eu preciso, que eu calculei, que eu coloquei meus investimentos financeiros dentro da intensificação. Então, aqui, só são alguns valores de referência, por exemplo, são sugestões, tá, adaptadas por Santos 2010, de adubação, dependendo do nível de intensificação, porque nós conseguimos trabalhar com intensificação de baixo, médio e alto nível de intensificação. Existem valores básicos que são dadas na minha análise de solo, por isso é importante conhecer as análises de solo, no qual eu vou trabalhar os nutrientes. Observem que eu destaquei aqui principalmente os macronutrientes. Ureia, né, adubação nitrogenada vindo da ureia, fósforo e potássio. Tá? Eu destaquei os macros. Não quer dizer que os micronutrientes não sejam importantes, mas eu quero que vocês observem, por exemplo, o fósforo. Eu preciso, para trabalhar com um baixo nível de intensificação, eu preciso elevar o meu nível de fósforo no solo em aproximadamente 15 miligramas por decímetro cúbico. E quando eu olho isso aqui, quando eu faço análise de solo, ela me dá esse número. Por isso é importante eu conhecer como está o meu solo, tá? Ele me dá a saturação de base de 40% a 50%. Eu preciso conhecer o meu solo para conseguir trabalhar com os números de referência. Quando eu passo para um nível médio de intensificação, por exemplo, eu preciso elevar a minha saturação de base de 50% a 60%, que é dada na análise de solo, dada com essa elevação eu consigo fazer com calcário e trabalhar, dependendo da situação, se necessário, gessagem, elevar o fósforo para 20 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então, dependendo da situação, eu consigo escalar degraus, né, para conseguir chegar em um objetivo de intensificação. E quando nós falamos em altos níveis de intensificação, eu consigo trabalhar, por exemplo, o fósforo aí, elevar a 30 miligramas por decímetro cúbico. Então, notem que fazer intensificação pecuária, meus amigos, não se faz do dia para a noite. Precisa de um processo de maturação do solo.
precisa de um processo de evolução desse solo para que a gente consiga fazer isso de forma eficiente. Então, o que a gente pode tirar de conhecimento dessas informações que eu estou passando para vocês? Que trabalhar com intensificação pecuária não é para amador. Precisa ter conhecimento técnico, precisa ter acompanhamento técnico, tá? Mesmo que não seja um acompanhamento, você tem que ter um conhecimento para fazer um investimento assertivo. Não jogar dinheiro fora, não trabalhar com achismo, não trabalhar de forma eficiente, ser pontual, ser assertivo, tá? Porque até então nós temos que lembrar que é o teu dinheiro que está colocando na terra. Aqui, meus amigos, é só para vocês terem uma ideia da possibilidade da adubação que a gente está trabalhando, que o capim ele vai apresentar alguns níveis de nutriente para o animal, para o gado. É claro que os outros nutrientes é importante, mas os valores de referência, por exemplo, que nós técnicos observamos é a proteína bruta e a fibra de detergente neutro. Que é isso? A fibra que o animal consegue digerir, que ele consegue degradar e fazer aquela fibra se tornar um nutriente e absorver e transformar aquilo em carne ou em leite. Isso é variável, depende da adubação, depende do solo, depende do tempo. Mas, dependendo da adubação que eu vou trabalhar, eu consigo ter níveis de proteína que vai suprir, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma categoria animal de novilhas, e minha pastagem ela apresenta um teor de proteína bruta aí de 15,4% naquele período, muitas vezes eu consigo ter uma suplementação reduzindo a quantidade de proteína que teria naquele suplemento. E a gente sabe que proteína na alimentação é sinônimo de custo. Então, quanto mais elevado o teor de proteína na ração, principalmente se for proteína vinda da soja, mais caro vai ser aquela ração, mais caro vai ser aquele suplemento. Tá? Então, a gente tendo esse conhecimento da categoria animal, a exigência que esse animal tem, né, se é macho, se é fêmea, se é bezerro, se é novilha, se é garrote, cada animal, cada fase, ele tem a sua exigência em proteína, em fibra, em cálcio, em magnésio. O animal também é como a planta, ele tem as suas exigências de nutrientes que eles precisam estar balanceados para poder a gente conseguir ter uma resposta de produção, tá? E é um exemplo de produção tanto de matéria seca por hectare, proteína bruta, e o quanto isso é digestivo para o animal, tá? Chama a atenção aqui de vocês para o capim mombaça, tá? Então, dependendo do nível de adubação que eu vou trabalhar, eu vou conseguir uma produção de matéria seca por hectare, e se a gente isso por hectare, a gente vai conseguir ter por alqueire. Então, por exemplo, sabendo disso, colocando isso, sabendo quanto eu vou produzir, eu consigo determinar, por exemplo, quantos animais eu vou colocar naquela área. Porque eu sei quanto o animal necessita se alimentar de matéria seca, quanto ele precisa se alimentar de capim, e em cima do quanto cada animal precisa se alimentar de capim de acordo com a categoria que ele tem, ou se é garrote, ou se é novilha, ou se é bezerro, ele vai ter uma variação de exigência de quanto ele precisa por dia. E aí eu sei o quanto eu coloquei de adubo, eu vou saber ajustar e também vou ao campo fazer essas medidas e saber ajustar quantos animais eu coloco naquela área para aquele período. Então, isso é trabalhar com inteligência, trabalhar com a capacidade de suporte. Pode parecer muito complicado falar isso aqui numa palestra, mas eu tenho certeza que se qualquer produtor aqui que começar a trabalhar com isso, na primeira safra que ele fizer, na segunda ele já consegue fazer isso com extrema facilidade. Tá? Então, é questão de adaptação, de acompanhamento. Tá? Por exemplo, o capim-piatã. Se a gente fala, o capim mombaça produz de 20 a 35 toneladas de matéria seca por hectare ano. Piatã produz de 8 a 15. Ou seja, se eu quero ter uma lotação, uma quantidade maior de animal na área,
eu consigo trabalhar com determinado tipo de capim. Mas lembrando que cada capim ele tem, quanto mais produtivo, mais exigência em adubação ele tem. Tá? Então, notem que fazer intensificação pecuária não é para amadores, tá, pessoal? Um exemplo, trouxe aqui, tomei a liberdade de trazer um exemplo, dada toda essa parte de conhecimento que a gente precisa ter, eu trouxe aqui alguns produtores, tá, que a gente desenvolve atividades na prática. Objetivo de uma safra de uma propriedade aqui em Araguaína, fica perto de Araguaína, chama Fazenda Torre, no qual a gente fez na safra 19/20 um planejamento para trabalhar com uma 450 quilos. Então, se ele tiver 450 quilos, vai ser 5 cabeças. Se ele tiver menos de 450 quilos, vai ser uma quantidade um pouco maior de cabeças, mas em unidade animal, ela fica fixa, um animal de 450 quilos. E a gente fez um planejamento baseado na quantidade de animais que a gente pretendia colocar na área, dada a adubação nitrogenada, tá? Então, a adubação, nesse caso aqui, programada, era de ureia. Então, 250 quilos de nitrogênio que vem da ureia. Então, vai dar um pouco mais de 500 quilos de ureia aí por hectare. Essa adubação. Reposição de fósforo, potássio e enxofre. Então, aí, dentro de um planejamento, a gente fez uma adubação com 5 toneladas de cama de frango. Mediante a análise que foi feita daquela cama de frango, a gente conseguiu determinar o quanto de nutriente tinha nessa cama de frango. Baseada na análise de solo, a gente colocou os animais. Não conseguimos colocar toda a lotação planejada, vocês vão ver. Aqui é o dado de produção. Notem que isso aqui, ó, pessoal, é um acompanhamento de produção em intensificação. Essa fazenda possui, por exemplo, 190 hectares de piatã rotacionado e mais 20 hectares rotacionados de mombaça. Esse dado aqui é do rotacionado de mombaça de 20 hectares que eles estão divididos lá na propriedade em 8 piquetes. Na safra 19/20, com a adubação que a gente fez só com a cama de frango, não conseguimos fazer a adubação planejada. Chegamos aí com o sistema rotacionado, trabalhando com 3,57 UA. Notem que 3,57 UA corresponde a 4,7 cabeças de novilha por hectare. Se vocês fizerem 4,7 vezes quase 5, um alqueiro tem 4,84 hectares. Vai dar aí quase 20 animais por alqueire, tá? Pouco menos de 20 animais. Mas, ó, observem a produtividade da pecuária para essa área. Arrobas por hectare ano. Nesse giro, pessoal, lá foi 110 dias de giro, tá? De acompanhamento dentro do período chuvoso. Ele conseguiu produzir 15,64 arrobas por hectare ano, com uma lotação, né, que eu já falei para vocês, 3,57 UA, que corresponde a 4,70 cabeças. Esses animais eram novilhas, tá? Essas novilhas foram inseminadas com sêmen de Angus para poder fazer rebanho na própria fazenda, tá? Elas ganharam, nesse período de acompanhamento que nós fizemos na safra, no período chuvoso, ganharam em média 920 gramas dia. Notem que, por exemplo, dentro da intensificação, esses animais só consumiram sal mineral durante 90 dias e foram 120 dias de suplementação. Então, comeram 90 dias sal mineral, tá? P80, com P80 e 80 de fósforo, porque eram animais de reprodução, então eles consumiram 90 dias de sal mineral P80 e 30 dias nós fizemos um suplemento proteico
de baixo consumo a 0,2% do peso vivo, tá? 0,02% do peso vivo. Vai em torno, elas estavam quase 10 arrobas no período, vai dar quase 600 gramas dia por animal, tá? E elas ganharam aí por dia 920 gramas, ou seja, quase 1 quilograma dia, pessoal. Notem que lá no início da palestra eu mostrei para vocês uma meta de 500 gramas dia, ou seja, com a intensificação pecuária, fazendo poucos ajustes, ofertando água de qualidade, coxo com suficiência, suplementaçãozinha básica e adubação estratégica, a gente conseguiu elevar de forma muito boa a produção de arroba por hectare dessa fazenda, fazendo com que esse animal ganhe mais peso, né? O percentual consumo de suplemento nos 120 dias deu 0,03% do peso vivo, tá? E aí vamos para o que importa, né? Quanto custou essa arroba? Porque muitas vezes, quando fala em intensificação pecuária, o produtor fala, não, mas esse tanto de tecnologia aí vai dar uma arroba muito cara para ser produzida. Pessoal, gastou aí com o protocolo de inseminação, que isso aqui, essa planilha, a gente controla até se o produtor ligou o carro para ir lá no rotacionado, existe uma planilha, ele tem que anotar quanto tempo ele gasta e a gente consegue chegar numa média de consumo. Então, entre energia, tudo que é insumo, tudo que é feito na propriedade é feito um levantamento de custo para saber o quanto foi que custou aquela arroba produzida. Notem que nessa atividade aqui, ó, a arroba produzida custou, essas 15,64 arroba que ele produziu, custou R$ 101,12 por arroba produzida, tá? Ele conseguiu, a gente aferiu no período, tá? Isso são dados da safra passada, um valor de arroba de entrada, isso é custo de oportunidade, tá? Na época, ele era novilhas, a gente separou as novilhas que ele tinha para reprodução, a gente chegou no custo de oportunidade, que era o preço da arroba naquele período que esses animais entrou num preço de R$ 185 a arroba, e o valor de arroba da saída saiu por 205 essas fêmeas inseminadas de Angus no período que elas saíram, tá? Então esses animais saíram em março, tá, do sistema de 2019, tá? Safra 19 e 20, desculpa, de 2020. Elas entraram em dezembro, janeiro, fevereiro. Elas entraram no finalzinho de dezembro, dia 30, se eu não me engano, de dezembro, e saíram no finalzinho de março, tá? Com o preço da valor de arroba de R$ 205. E aí, o produtor teve um custo operacional, tá? Custo operacional efetivo total dessa área de 20 hectares, R$ 195.246,65. Desculpem aí o trava-língua. Que isso representa um custo por hectare de R$ 9.762. Porém, meus amigos, esse valor aqui está incluído o preço de aquisição dos animais, tá? Então, a gente chama o preço de reposição. E aí, a produtividade, a margem bruta da pecuária no período de 120 dias, com essa produção de 15,64 arrobas, ele conseguiu chegar numa produtividade de R$ 50.172,51, que corresponde a uma margem bruta por hectare de R$ 2.508,63. Ou seja, nessa margem bruta de lucro, tá? Isso aqui é lucro, está descontado todos os custos de produção, inclusive da assistência técnica, meus amigos. Então, é um produtor ainda em fase, tá? Ele começou num baixo nível tecnológico, num baixo nível de intensificação. Nesse período, esse dado que eu estou mostrando para vocês são dados de um nível médio de intensificação, e agora, nessa próxima safra, ele vai para 3 anos de
acompanhamento dentro do sistema de intensificação, ele vai fazer um investimento um pouco maior e agora vai botar para rodar os 210 hectares que ele tem de rotacionado, tentando buscar um alto nível de intensificação. E esse alto nível, a gente fala que um produtor que trabalha com alto nível de intensificação é uma produtividade acima de 25 arrobas por hectare ano, tá ok? Aí eu chamo a atenção para vocês que o custo técnico, tá? Desculpa. O custo técnico de arroba por hectare ano é o quanto de arroba ele gastou dentro do investimento total, então está incluído implantação, construção de coxo, bebedouro, tudo, gastou 7,71 arrobas por hectare e sobrou, né, 7,92. Então, muita gente pode estar se perguntando, mas e a arroba valorizada agora, insumo subiu e tudo. Pessoal, o valor de referência que nos importa, principalmente, é o quanto eu gastei para produzir por arroba e o quanto sobrou de arroba produzida. Olha a taxa de remuneração bruta, ou seja, do quanto ele investiu, tá? Dos R$195 mil que ele investiu, o quantos por cento retornou taxa de remuneração bruta? 25,7%. Né? Então, para quem tem facilidade aí com conta, pode fazer até comparação de aluguel de pasto, comparação com poupança, dificilmente vai bater essa taxa de retorno aqui. E olha que esse produtor trabalhou ainda com um baixo nível de intensificação. Tá? Aqui é outro exemplo de outro produtor que tem um solo com a fertilidade natural um pouco melhor. Esse produtor aqui fica na região do Bico do Papagaio e dados dessa safra agora. Tá? Então, fechou a safra, fechou esses acompanhamentos há poucos dias. E aqui são os dados de produtividade. Ó. Notem que para o sistema dele, tá? Trabalhou com 13, conseguiu produzir 13,95 arrobas por hectare ano, com a lotação. É um produtor que é de primeiro ano de intensificação, para o primeiro ano de intensificação, esse produtor está trabalhando em uma área de 58 hectares, com o capim implantado lá é o Quênia, tá? Trabalhou com adubação nitrogenada de 147 pontos de nitrogênio, 84 pontos de fósforo e 68 pontos de potássio na área, tá? Porém, maior parte dessa adubação dele aqui, ele utilizou cama de frango. A taxa de lotação dele, pessoal, majou em 3,78. Esses dados ainda falta finalizar, mas são dados prévios que a gente só precisa fazer, que a gente faz ao longo do tempo, várias pesagens dos animais para saber se está respondendo o que foi planejado. Tá? Então, aqui são dados prévios. Provavelmente na próxima semana, eu estou indo lá fechar os dados de produtividade e eu tenho certeza que vai aumentar um pouquinho mais essa produtividade por hectare ano. Mas até aqui, né, que foi aferido o peso desses animais, até a data que foi aferida, foi dia 3 de março, tá? Ele tinha chegado a essa produtividade aqui, 3,78 arrobas, 13,95 arrobas por hectare ano, com a taxa de lotação de 3,78 UA, unidade animal por hectare ano, que corresponde a 5,29 cabeças. Esse produtor trabalha com recria de macho, tá? Esses machos vão sair do sistema rotacionado intensivo para depois ir para a produção de arroba com foco a mandar para o abate. O ganho de médio diário de peso desses animais no período até então aferido foi de 810 gramas, tá? Ou seja, 0,81 kg por dia. Esses animais consomem apenas linha branca, só sal mineral, com 98 dias de acompanhamento, e o custo de arroba produzida para ele ficou R$ 93,02, tá? Com o custo operacional efetivo, que está contando
a reposição animal, tá? Um custo por hectare de R$ 18.325 e uma produtividade de margem bruta por hectare de R$ 2.826 por hectare ano. Tá? Nesse caso aqui, porque o solo dele tem uma qualidade de fertilidade natural melhor, ele conseguiu ter um menor custo de produção em arrobas, um menor custo técnico, tá? Sobrando aí uma maior qualidade, uma maior quantidade de arroba por hectare ano, com uma taxa de remuneração bruta, meus amigos, de 15,42, tá? Os dados da safra passada se tornaram melhor porque o preço dos insumos ela deu uma subida, tá? E aqui eu fiz uma simulação. Notem que aqui ele trabalha 3,78A. Se tivesse caprichado na adubação e trabalhado com 5A, por exemplo, ele ia conseguir diluir os custos, tá? E aqui é um planejamento que a gente faz ao longo de 10 anos, mas eu trouxe aqui a título de, até para a gente discutir depois os próximos investimentos, se tivesse trabalhado um pouco melhor a adubação, tá? Para colocar 5A por hectare, essa mesma categoria animal, com os mesmos custos de produção, ele ia ter aí nos 58 hectares, por hectare, uma margem bruta, tá? De R$ 4.185,28. Se ele trabalha um pouco mais e capricha um pouco mais na adubação, ele poderia chegar a R$ 9.828, R$ 9.828,73, tá? E quando passa a 10UA, olha o rendimento esperado para esse tipo de atividade. Então, claro que são dados hipotéticos, né? Isso aqui a gente precisa, é fatídico ter até 8A por hectare, vocês vão já ver arquivos aqui que eu trouxe do benchmark do projeto ABC, que é possível ter essa produtividade sim, tá? O custo operacional efetivo para a atividade que ele teve com os 58 hectares, trabalhando aquelas 3,57 animais, ficou por 2.500. Desculpa aqui, pessoal, tem um erro aqui. É R$ 25.000 por hectare, é R$ 25.123,56. Tá? Faltou um númerozinho aqui na hora de digitar. E um investimento, que é toda a parte de estruturação da área, mais R$ 12.000, mais R$ 1.212,56, tá? Só confirmar esse dado. R$ 12.658, tem um errinho aqui de digitação, tá? Mas gasta-se aí para esse processo R$ 25.000 de custo operacional por hectare, incluindo a arroba, tá? Incluindo, desculpa, a reposição animal, mais um investimento de R$ 12.000 por hectare para colocar a estrutura. E esse investimento é feito no primeiro ano e isso é diluído aí ao longo dos 10 anos. Geralmente que essas estruturas, a gente coloca aí a depreciação para essas estruturas de 10 anos. Só para que vocês tenham conhecimento e entendam aí a possibilidade que a intensificação pode trazer, tá? Aqui é o benchmark do ABC na safra 19 e 20, são dados reais, focados em propriedades. Aqui são algumas propriedades que a gente chama de unidade de referência. Então, cada fazenda determina uma área na qual nós técnicos vamos lá fazer acompanhamento de consultoria e assistência técnica e extensão rural e faz todo o acompanhamento financeiro que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Então, dentro disso, nós temos aí várias propriedades, tá? Que nós temos a média de investimento. Por exemplo, esse gráfico mostra o nível de suplementação de todas as propriedades assistidas na intensificação pecuária na metodologia do ABC gado de corte. Tá? Então, a média de suplementação magiou aí
um pouco mais, em torno de 0,3% do peso vivo, o nível de suplementação desses animais. Notem que tem propriedades que fazem maiores investimentos, porque já estão há mais tempo no projeto, e nós temos mais propriedades que são recém-chegadas, que estão aí no primeiro ano. A maioria das propriedades que nós temos são de primeiro ano e de segundo ano, mas nós já temos propriedades que estão consolidadas há mais de 3 safras no processo, ou seja, há mais de 3 anos, recebendo esse tipo de acompanhamento financeiro. E esses dados aqui são da safra 19 e 20. A média de adubação nitrogenada em quilogramas de nitrogênio por hectare, tá? Um pouco mais de 100 quilos. A gente precisa ainda melhorar a eficiência de adubação nitrogenada, ou seja, trazer aquela adubação nitrogenada e trazer aquela eficiência de colheita que eu falei com vocês, aqueles animais, a possibilidade daqueles animais conseguirem capturar e colher aquele capim. Tá? A lotação média de todas essas propriedades, cada letra aqui no gráfico, meus amigos, representa uma propriedade, uma unidade de referência. A média de área para essas unidades é um pouco mais de 20 hectares, tá? De intensificação pecuária. A média de lotação que foi trabalhada nas propriedades foram de 4,505 A, mas nós temos aí, ó, propriedades, ó, observe a propriedade M, a URTM, a gente não coloca o nome da propriedade justamente para poder divulgar os dados e não para manter o sigilo de propriedade e estratégia de produção, mas quem tiver interesse de conhecer qualquer propriedade dessa, é só nos procurar, entrar em contato, agendar a visita, que todas essas propriedades estão de portas abertas para receber quem tiver interesse de conhecer as metodologias de edificação no plano ABC, tá? Então, a propriedade M, ó, por exemplo, fez já uma propriedade que já tem mais de 2 safras de acompanhamento, está trabalhando com 8,4 UA por hectare, né? Mas nós temos propriedades aí, ó, propriedade já trabalhando com 2,7 UA por hectare. Então, nós temos aí dados médios dessa safra. Produtividade em arroba por hectare ano, né? A média do Bitmark ficou em 25 arrobas por hectare ano. Mas nós tivemos propriedades, ó, produzindo, as top em produção, produzindo 42,20 arroba por hectare ano, 40,8 arroba por hectare ano. Então, são propriedades que têm o seu processo de maturação do solo, o seu desenvolvimento, muitas vezes tem a fertilidade natural, que isso vai depender muito das características da região, essa produtividade. E a margem bruta por hectare, tá? Então, muitas vezes, o produtor, né, por exemplo, o produtor que teve mais produtividade em arroba por hectare ano, muitas vezes não teve a eficiência ou teve um custo de produção mais caro, né? Quando comparado, por exemplo, com a propriedade G. A propriedade G produziu 14 arrobas por hectare ano, mas conseguiu uma margem bruta por hectare de 10.125. Porém, a média de margem bruta por hectare ano é próximo aos R$4.000 de margem bruta para essa safra, tá? Esse cenário aqui vai melhorar porque a maioria das propriedades estão no primeiro e segundo ano de acompanhamento, de fertilização do solo, e à medida que vai se trabalhando na qualidade desse solo, ele tende a melhorar as características de produção, tá? A parte de margem bruta, a parte de rentabilidade bruta por hectare ao ano, né? O que retorna, o quanto capital eu investi e o quanto me retornou em capital. Notem que fica, em média, 20%, ou seja, daquele capital que eu fiz em investimento, 20% me retornou com o investimento. Então, pessoal, intensificação pecuária, ela tem muitos detalhes, tá? Eu já falei demais, vou trazer as considerações finais para vocês. A intensificação pecuária, ela é sim rentável, ela traz uma pecuária altamente competitiva,
tá? Isso aqui são fotos de propriedades, são unidades de referência, essa de Araguatins, essa de Arapoema, tá? Cada uma tem suas características, trabalhando com animais com intensificação pecuária. Já é uma realidade, tá? Então, logo mais, isso aqui vai ser indispensável dentro das propriedades, porém, são atividades que têm alto investimento, né, inicial, ao longo do tempo isso dilui, mas tem um investimento inicial alto e precisa de um acompanhamento profissional para poder ser feito isso, pessoal. Então, eu deixo aqui para vocês um pouco do meu conhecimento que eu tenho com intensificação pecuária. Hoje eu atendo aí 25 unidades de referência, acompanho tanto as propriedades quanto faço treinamento dos técnicos que estão inseridos no Plano ABC. Então, eu sou um técnico junto com o Cláudio e o Pedro da Embrapa, né? Nós três aí, fui convidado a fazer parte do corpo de técnicos da Embrapa para disseminar essa tecnologia de intensificação pecuária, essa metodologia da intensificação pecuária nos moldes do ABC. Hoje eu faço também consultoria pela JDM Consultoria Rural, em parceria com a Conservação Internacional e a Embrapa. Então, meus amigos, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Eu deixo aqui meus agradecimentos, tá? Em especial, meus agradecimentos eu deixo à Seagro, na pessoa do Marcelino, que teve a iniciativa de nos convidar para falar um pouco a respeito da intensificação pecuária. Agradeço aí o pessoal do Unitepac, agradeço o pessoal da Embrapa, da Conservação Internacional. Deixo aqui o meu contato, tá? Para quem tiver interesse, também o WhatsApp. Fiquem à vontade para poder ligar, tirar dúvidas. Se quiser conhecer o projeto, entre em contato comigo. Eu fico localizado, sediado aqui na região, na cidade de Araguaína, mas atendo da região de algumas unidades de referência em Palmas, vindo de Kennedy, Palmeirante, Filadélfia, Babassulândia, a região do Bico do Papagaio, região central de Araguaína, tá? Então, Arapoema, Piquezeiro. Então, eu estou aqui à disposição para quem tiver dúvidas da palestra, do que nós discutimos aqui, quem quiser trocar ideia, quiser trazer críticas construtivas, fiquem à vontade. Meu telefone de contato é o WhatsApp, tá? 63992471298. Procurem a JDM Consultoria, tem lá a JDM Consultoria Rural no Instagram. Entrem em contato conosco para quem tiver. Venham conhecer o projeto ABC Gado de Corte, tá? E eu deixo aqui todos os meus agradecimentos à Embrapa, em especial à Embrapa Conservação Internacional também, que nos possibilita poder contribuir para o desenvolvimento pecuário. Tá ok? Ótimo evento para vocês, AgroTeams Digital acontecendo. Não percam as palestras. E só mais uma vez agradecer a confiança e a consideração do pessoal da Seagro. Estou à disposição, o governo do estado de Tocantins, para que a gente possa fazer cada dia uma pecuária mais forte, mais consolidada. E, meus amigos, o caminho é longo, porém, as estratégias, elas estão aí para que a gente consiga utilizar de forma inteligente. Obrigado a todos, abraço.